no inverno de 2 graus negativo. Há pessoas que não vêm na igreja por causa do frio, né? Há outros que estão trabalhando, há outros que devem estar com algum problema, alguma dificuldade. Mas em regra geral, tem que estar um tempo bom e com vontade de sair de casa para ir no culto. Eu conheço muita gente no Brasil que faz isso. Vai no culto, hoje eu vou no culto hoje. Seria tão bom se todo mundo tivesse um compromisso, né? O santo compromisso. Não, é inegociável. O horário do culto é inegociável. O horário do culto, os dias, né? Eu não vou à igreja aleatoriamente. Eu vou na igreja nos dias determinados que eu posso ir à igreja que eu determinei. Porque se a gente fala assim, ó, domingo que vem, se der ou vem, não vai dar. Não é verdade? Não vai dar, o inimigo vai arrumar um monte de desculpa. Então a gente tem que determinar, eu vou no culto e acabou. Não tem dificuldade, eu vou. Agora, pode acontecer um problema maior, né? Aí impedir você de ir no culto, por exemplo. Cair uma chuva daquelas bem pesada, de chover canivete, e como que você vai sair com o guarda-chuva, dá um vento, arrebenta o guarda-chuva, aí melhor você ficar em casa, né? Mas, irmãos, na verdade, é uma guerra tremenda, né? Servir a Deus é uma guerra tremenda. E à medida que o fim está se aproximando, irmão, a guerra ela vai intensificar, viu? Eu li uma matéria e vi um vídeo, fiquei mesmo impressionado. Eu vi muita gente falando mal do profeta. Ei, não brinca com isso não. Dizendo que era falso profeta, dizendo que ele é herege. Ele diz lá, né, que teve uma visão, viu Elias, viu Moisés, e que Deus falou que ele era o 4º profeta. Eu não vou questionar isso não, pode ser, por que não? Não é? Está escrito que Deus não faz isso na Bíblia? Tem muitas coisas que Deus faz que não está na Bíblia. Jesus falou assim, vocês farão as mesmas obras que eu faço e farão até maiores do que essa, né? Então, uma coisa nós podemos, irmãos, identificar um profeta verdadeiro: a mensagem dele. A mensagem desse homem, irmãos, é a volta de Jesus. Que Jesus está voltando, está pedindo para os pastores, para os líderes, para os crentes, para a igreja se arrepender. Você acha que você é falso profeta, irmão? Está muito claro isso aí. Eu defendi porque a mensagem dele é uma mensagem boa. É a mensagem de arrependimento. O diabo ia usar alguém para pregar essa mensagem? Arrependei-vos. Jesus está voltando para o povo ficar com medo e se preparar e fugir do pecado. Eu fui ouvir o homem ter uma unção poderosa, uma unção que eu nunca vi ainda em ninguém. E olha que eu não entendi nada que ele falou. A tradução estava muito mal embaixo. Eu li depois o artigo, né, sobre a mensagem dele. E as pessoas criticam ele porque ele é cognominado o profeta da chuva. Ele ora e manda Deus mandar chuva depois do sermão. E 1 ou 2 minutos, o céu está aberto, fecha tudo e chove. Deus pode fazer isso, irmãos. É complicado. A Bíblia diz assim: ai daquele que diz ou chama mal o bem e bem ao mal, amargo doce, doce o amargo. A luz chama treve, a treve. Essa é a obra do diabo. E se for de Deus? Atribuirmos uma obra ao diabo, irmãos, diretamente, e se ela for de Deus, como é que vai ser? Você está atribuindo uma obra de Deus ao diabo? Por acaso não foi nesse texto que Jesus fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo? Quando Jesus estava expulsando os demônios, os fariseus atribuíram a autoridade de Jesus a demônios. Você expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu. Ele fala: se eu expulso o demônio pelo poder de Beelzebu, então o reino do diabo está dividido. Agora, se eu expulso o diabo pelo dedo de Deus, vos é chegado o reino do céu. Todo pecado contra o Pai, é na sequência que ele diz isso, tem perdão. Todo pecado contra o Filho tem perdão. Mas se alguém pecar contra o Espírito Santo, blasfemar, não haverá perdão nem nesse século e nem no futuro. Jesus está falando com os fariseus, irmãos. Então, muito perigoso
atribuir ao diabo alguma coisa que é de Deus. Se você não entende, é melhor não falar nada. Fica quieto. Fica quieto, clama o sangue de Jesus. E também causa um grande prejuízo você atribuir as obras de Deus ao diabo, ou as obras do diabo a Deus. É Deus, às vezes não é Deus. Sabe por quê? O diabo tira proveito disso. Ele pode fazer uma bagunça, você falar, é Deus, e às vezes é o diabo. Não sabe, não entendi, é melhor não falar nada. Foi essa mensagem que eu deixei na internet. Deixei porque uma pessoa que eu conheço até lá, e tentei ajudar essa pessoa, né? E disse que era um falso profeta. Não conhece Bíblia e não tem discernimento de falar um negócio desse. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que Jesus está levantando algumas pessoas para falar sobre a vinda de Jesus de uma forma maluca, né? Tem um carioca, ele tem saído do Rio de Janeiro num caminhão e vai até o sul, até Porto Alegre, do Rio até Porto Alegre num caminhão, e ele desce, ele tem um baita de uma vozeirão, ele grita: arrependei-vos, porque Jesus está voltando. Quem que já viu isso? Ninguém viu? O que vocês andam vendo na internet, irmão? A gente tem que ver coisas boas, né? Muita coisa boa na internet, né? Atualização. À medida que o fim está se aproximando, irmãos, Jesus falou assim, que o amor de muitos iriam esfriar. O amor por Deus, pelas coisas de Deus, o amor pelo mundo, ou pelas paixões, ou pelas coisas da terra iria aumentar. Eu tenho projetos. Amor pelo mundo. Não é mal você ter projetos, mas às vezes o desejo em ter projetos pessoais, familiares, profissionais é maior do que o desejo por Deus. E a gente fica centrado: eu preciso estudar, tudo isso é muito bom, preciso trabalhar, preciso fazer isso, fazer aquilo. E aí esquecemos que Jesus volta aí, mas vai ficar tudo aí para o anticristo. A não ser que você queira ficar com seus bens materiais, né? A não ser que nós queremos ficar com eles, né? Amém, irmãos? Diga assim: ora vem, Senhor Jesus. Eu não queria ser adolescente nesse século 21 ou no ano de 2015. Não queria. Porque o mundo hoje está muito atrativo para os jovens, muito pior do que os meus tempos. O mundo hoje tem um monte de oferendas, e se o jovem e o adolescente não pensar bem, não tomar a decisão certa, pode tomar caminho e nunca conseguir voltar mais. Porque as prisões do diabo hoje são mais desenvolvidas no sentido de embaraçar as pessoas. Hoje o diabo consegue prender uma pessoa na sua casa, em coisas. As prisões do diabo hoje não foi só o esfriamento, a iniquidade que iria multiplicar, as prisões do diabo aumentaram também. Hoje ele tem muito mais ferramenta para prender uma pessoa, para escravizar uma pessoa, do que no passado. A pessoa estava em casa, não tinha nada em casa para fazer, né? Tinha que sair, era mais difícil. Parece que a voz de Deus para Caim ecoa hoje, né? O pecado jaz à porta. O pecado está ao nosso lado, mas se a gente não tomar cuidado, a gente perde o rapto. Diga assim para o seu irmão assim: não perca o rapto. Diga, irmão, não perca o rapto. Amém? Jesus é bom? Vou falar de um assunto hoje, irmãos, que Deus colocou no meu coração. É um versículo ou um texto muito conhecido. Eu acho que quase todo mundo que sabe de cor. É o Salmo 121. Salmo 121. Esse salmo fala sobre a capacidade de Deus em
proteger o seu povo. Antes de nós começarmos a pregar, você pode colocar a mão na sua cabeça, sua mão direita na sua cabeça? Repreenda agora toda distração em nome de Jesus. Repreenda agora toda distração. Os neurônios distraídos. Diga assim: a minha mente é consagrada a Deus. A minha mente é um depósito, ou passará a ser um depósito da palavra de Deus. Diga: ajuda-me, Jesus, a receber a tua palavra, a entender a tua palavra, a compreender aquilo que o Senhor deseja falar comigo. Amém? Irmãos, Deus, ele tem um lugar específico para cada um de nós, sabia? Deus tem um propósito com cada um de nós, tem um lugar específico para cada um de nós estarmos no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Tudo que acontece conosco quando servimos a Deus, todas as circunstâncias que nós vivenciamos, de uma certa forma é Deus que preparou. Mesmo porque Deus não é um sujeito, vamos chamar assim, inconsequente. Fala uma coisa agora, daqui a pouco, será que ele falou isso mesmo? Ele fala uma coisa e você tem que entender aquilo, buscar entender e buscar viver aquilo que ele falou com você. Deus não muda de ideia. Às vezes nós não entendemos o que Deus fala, é melhor por aqui porque eu não estou entendendo muito bem, é melhor por aqui. Não faça isso. Fica na posição que Deus te colocou. Irmãos, no Salmo 121, o salmista, aqui numa poesia profética, revelando as lamentações da alma, ou numa voz de desespero, o salmista sofrendo com a sua alma amargurada, com a sua alma temendo alguma coisa ruim que pudesse acontecer. Ele começa a escrever o Salmo 121, numa voz de clamor, dizendo: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Não pense que o salmista compôs esse salmo em 2 segundos. Foi uma oração reflexiva e Deus entra no meio da mensagem que ele estava dizendo a Deus, e Deus toma a boca do salmista. É por isso que está no cânon da Bíblia, por isso que é um texto sagrado, porque é a palavra de Deus. No outro texto diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Esse salmo é de Davi, irmãos. Vamos conjecturar onde é que Davi estava, o que ele estava passando, qual era a dificuldade que ele estava enfrentando, quando diz: Senhor, eu não tenho mais saída, não sei mais o que fazer. Aí ele ora para cima e fala: Senhor, ouça-me por favor. Parece que não há resposta. Aí ele olha para os montes, alguma coisa palpável, porque Deus é espírito, ele não estava vendo Deus. Ele olha para os montes e fala: Senhor, eu estou olhando para os montes, da onde é que virá o teu socorro? O clamor da alma do salmista, irmãos. O crente, ele vive momentos semelhantes ao salmista. Há momentos que não tem para onde fugir. Há momentos que você não tem resposta, que você não tem uma luz para se direcionar. Momentos que você tem que clamar como o salmista: Senhor, responde-me por favor. Davi estava aflito, sua alma estava aflita. Ele entrou numa perplexidade
intelectual ou de intelecto, digo assim, reflexiva. Ele ficou vivendo uma perplexidade. Ele não compreendia o que ele passava, não conseguia entender por que ele estava passando aquilo. Aí você vê o contexto de Davi. Recebeu a unção e o Espírito veio sobre ele, uma unção para tocar harpa. Os demônios eram expulsos. Com uma pedrinha ele derrubou um gigante. De repente, um drama na vida dele, irmãos. Davi era um jovem, um adolescente, talvez um rapaz segundo o coração de Deus, mas essa era a oração dele. Nós cantamos: Senhor, eu quero ser como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto. Você canta nada. Somos como Davi, não só no louvor, não só na história do guerreiro de Israel, do homem que sabia conquistar Deus com o coração, mas nós passamos, ou ele passou, as mesmas coisas que nós passamos também. Momentos de crise existencial, perplexidade. E Paulo também viveu isso também. Paulo diz assim: em tudo somos atribulados. Depois ele começa a refletir bem e falar: opa, mas não angustiado, estou perplexo. Paulo tinha conhecimento, Paulo conhecia a palavra de Deus. Ele sabia que ele não podia lançar palavras negativas, que aquilo, através de palavras negativas, ele sabia que poderia vir consequência. Então Paulo fala assim: ó, eu estou atribulado, é verdade, mas não vou deixar a angústia entrar no meu coração. Porque é aí que está o problema, irmãos. A gente fica atribulado e permite que a angústia entre no coração. A angústia faz uma bagunça na sua vida espiritual, nos seus conceitos, na sua ideologia, na sua fé, no seu entendimento, porque ela bagunça tudo, ela põe dúvida, ela põe ansiedade. Então é melhor dizer: olha, eu estou sem entender, a tribulação não está fácil, mas a angústia não tem lugar no meu coração. Eu sou alegre, eu sou crente, eu vou para o céu, minha alma é salva, os meus pecados estão perdoados, e eu vou um dia para o céu. Davi, depois Paulo continua dizendo: perplexo, não entendo. Opa, mas não desanimado. É porque você não entendeu que você vai desanimar. Ó, pastor, eu estou bem, porque eu entendi a chamada de Deus, eu entendi o propósito. Não, mas se você não entender também, não fique desanimado. Porque, irmãos, aqui nesse salmo está algumas coisas de Deus muito fortes, que eu nunca vi isso, já li várias vezes, mas nunca vi. Hoje Deus revelou para mim. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Olha a afirmação do salmista: o meu socorro vem do Senhor que fez. Depois ele diz: o céu e a terra. Olha com quem que você está lidando, olha quem que você serve. Você não serve. Olha, alguém um dia disse para mim assim: olha, eu sou funcionário do senhor Silvio Santos, lá no Brasil, trabalho na SBT, meu patrão é poderoso. Estava se gabando porque era funcionário de um homem rico. Irmãos, nós servimos o Criador. Diga lá: o meu Deus criou os céus e a terra. Você percebe que entrou um grande temor nos marinheiros lá na navegação onde estava Jonas, quando eles descobriram que aquele homem estava ali, e aquela tempestade veio em função da desobediência do profeta, e o profeta declara: eu sou o servo do Senhor que fez o céu e a terra. Entrou temor no coração deles. Eles refletiram muito para jogar Jonas na água. Fala: Senhor, não impute a nós o pecado deste homem. Irmãos, é um peso muito forte quando o salmista diz assim: o meu socorro vem de um Deus criador do céu e da terra. Se você pensar bem nisso aí, irmãos, Deus criou o céu. A gente não entende muito de céu, porque tem que estudar muito para conhecer, né, o sistema planetário, as galáxias, né, a Via Láctea, a distância de uma estrela para outra, o tamanho, o tempo que se leva para chegar lá,
a infinitude, a grandeza, a plenitude. Isso tudo é transcendental ao nosso conhecimento. Tudo isso aí é incomensurável, você não vai entender nunca. Cientistas estudam, toda vez que eles estão estudando, estão descobrindo mais coisas e descobrindo mais coisas. Aí eles criam uma tese em cima daquilo que eles descobriram, vão ver que estão errados, porque tem mais coisas pela frente, e eles vão inventando um monte de bulufa aí e vão colocando nas escolas que existe uma explosão. Cada década parece que vai mudando, né, os ensinamentos do evolucionismo, dessas coisas que vão de encontro e rejeita o conhecimento do criacionismo, né, do Deus Criador. Agora nós sabemos, irmãos, que servimos a um Deus que fez o céu. Você pode dizer amém? Quanto poder não tem esse Deus, irmãos? De fazer... Vai num monte de noite, um céu estrelado, você olha para as estrelas, só tenta imaginar a grandeza de Deus. Você nunca vai conseguir entender, chegar na largura, na altura e na dimensão. É esse Deus que você serve. O nosso socorro vem desse Deus. Então o crente não pode ficar abatido, irmãos, não pode ficar abatido. Podemos ficar abatido por um momento, mas você tem que olhar no espelho e fazer como salmista. Por que está abatido a minha alma? Aleluia. O salmista observa que ao tempo que ele começa a escrever e começa a receber a inspiração em dizer que o seu socorro vinha de um Deus que fez os céus e a terra, as palavras vão fluindo na sua boca, ele vai escrevendo, e ele diz: não deixará vacilar o teu pé. Ainda é ele que está falando. Aquele que te guarda, não tosquenejarás. Olha o outro atributo de Deus aqui: eis que não tosquenejarás, e nem dormirá o guarda de Israel. Quem é esse guarda de Israel, irmãos? Uma nação perseguida e sofredora. A história de Israel diz tudo isso, irmãos, das grandes batalhas que sofreram. Despeito de ser um povo que desobedecia muito a Deus, e vez por outra permitia que a incredulidade entrava no coração, mas Deus amava esse povo, irmãos. Deus escolheu esse povo. Deus havia feito uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus tinha um grande amor, ou tem um grande amor por esta nação. Vez por outra, Deus permitia o povo sofrer para ver se o povo voltasse para Ele ou se arrependesse. Deus sempre dando oportunidade a Israel, e nós conhecemos isso, irmãos, quando ele sai do Egito, quando o povo sai do Egito, Deus, de uma forma tão maravilhosa, tão bondosa, tão longânima, Deus cuida daquele povo. Como caminhar no deserto, irmãos? Israel poderia fazer a jornada em um pouquinho mais de 15 dias. Um pouquinho mais de 15 dias. 20 dias, talvez, 25 dias. Para ir bem devagar. E se passa quantos anos? Eu vou parar de pregar, se vocês não disserem aí. Quantos anos eles passam no deserto? 40 anos. Eu ia desligar o microfone, amém, acabou o culto, irmão. Não sabia isso, misericórdia. 40 anos, irmãos. Uma viagem. Os espias foram enviados, irmão Antônio. Sabe quanto tempo eles levaram para ir e voltar? 40 dias. E ficaram um tempão, uma semana na casa de Raabe. Ficaram escondidos. 40 dias para ir e para voltar. Então suponho que nos 20 dias, 25 dias, aquele povo chegava na terra que Deus havia prometido. Deus falou assim: olha, eu vou colocar vocês lá. É promessa que eu fiz com Abraão, com Isaac e Jacó. Eles saíram do Egito, irmãos, com mãos fortes, levando ouro.
o povo estava com tanta pressa em despedir aquele povo. Vamos despedir esse povo logo, porque para que não venha mais praga. Então dá uns anéis, dá as correntes. Não vou dar, então não vou embora. Então pode ir embora. E começou a despojar. A Bíblia diz que Israel despojou os egípcios. Levaram prata, levaram ouro. Sabe o que fez com que o povo sofresse no deserto, irmãos? Todas as maravilhas que Deus fez, as pragas que Deus fez cair sobre Faraó, para que Faraó permitisse o povo sair. Deus podia tirar, mas Deus queria judiar um pouco de Faraó, né? Ele judiou tanto o povo. Eu vou castigar esse homem aí, praga, piolho, rãs, saraiva, e depois matou o filho dele também, bem feito, judiou dos israelitas. Mas Deus também estava fazendo os milagres, ou aqueles prodígios, para que o povo de Israel visse que servia um Deus poderoso. As águas de Mara, né? O Mar Vermelho. Senhor, temos sede. Moisés, toca na rocha, manda dar água, sair a água. Penso que era bem fresquinha. Queremos carne, mandou codornizes. Comeram tanto, viraram glutões, saiu até pelos narizes. Irmão, interessante, o povo crescia, a roupa crescia, o sapato crescia, a roupa não envelhecia. Que coisa, que cuidado Deus teve com esse povo. 3 milhões de pessoas aproximadamente, irmão Antônio. A gente olha Lisboa, 1 milhão de habitantes, 980 mais ou menos. São Paulo, Grande São Paulo, 20 milhões de habitantes. Por aí você tem uma noção, 3 milhões de pessoas era muita gente, irmãos. Constitua Grande Lisboa e os arredores aí, talvez até mais. 3 milhões de pessoas concentradas na obediência de um líder. E Deus operando milagre. Irmãos, Deus falou: eu vou matar esse povo, porque eles são muito incrédulos. Tantas maravilhas que eu fiz e eles estão duvidando de mim, estão querendo voltar para o Egito, estão com vontade de comer alho, comer cebola, comer pepino. Aí Deus um dia ficou irado, mandou cobras, serpentes. Começaram a murmurar sobre Moisés e eles eram picados, estavam morrendo. Aí Moisés orou e Deus falou assim: faça uma serpente de bronze e ponha numa haste, há de ser que todos que olharem para a serpente de bronze sarará e viverá. Mas é interessante, irmãos, que a questão é um pouco lógica. Nós servimos um Deus poderoso, somos fragilizados pelas circunstâncias, nós nos abatemos em função das guerras espirituais que vivemos ao nosso redor, a nossa estrutura é frágil, às vezes tendemos a desanimar, mas é uma questão de entendimento, irmãos. Deus é grande, Ele é o guarda de Israel, Ele é o Criador dos céus. Eu estou bem acompanhado. Paulo diz assim: abatido, mas não destruído, irmãos. Abatido, mas não destruído. Ficamos abatidos, é verdade, ficamos às vezes. Olha, não é pecado você às vezes falar: Jesus, vontade de parar. Mas não para, não cria expectativas no coração de parar. Eu vou parar, não, acho que eu vou parar. Não faça isso, irmãos. Porque a nossa demonstração de falta de fé, de incredulidade, faz Deus ficar irado com a gente. E às vezes nós podemos correr o risco de não entrar no seu repouso. Está lá em Hebreus. Como o povo de Israel. Tá difícil, mas estou nessa. Eu entrei nesse barco, vou até o fim. O crente tem que ser guerreiro. O crente tem que ser valente, irmãos. Tem que ser valente. Vamos lutar até o fim, irmão. Deus não vai decepcionar você. Ele nunca abandonou ninguém que confiasse nele. Agora, o problema é nós permitirmos entrar coisas no nosso coração. Sabe quando você, como ser humano, fala assim: perdi o gosto, não quero mais alguma coisa a nível humano. É uma coisa que balança Deus, Ele perceber que você está incrédulo, que você não crê mais.
Você fala, eu creio, mas ele está vendo o seu caminhar, as suas atitudes. Você está demonstrando para ele que você não crê mais nele, no poder dele. Tem um versículo hoje que eu li, irmãos, achei interessante, quer ver? Ó? Acho que é o Salmo 131. Olha o que o salmista diz: a minha alma está como uma criança desmamada. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Irmãos, nós que já conhecemos Jesus, que já temos algum tempo que já conhecemos Jesus, que já provamos a sua boa palavra. Quem que já provou a palavra de Deus? Quem tem convicção que a palavra de Deus é verdade? Amém? Quem pode dizer amém? Amém. Se tem uma coisa que Deus tolera, é entrar um pecador ali na porta. Não entrou, irmã, podia ter entrado. Entrar um pecador, aceitar Cristo e ficar desanimado e falar que não vai mais. Você tem que ir atrás. Deus tem paciência com ele, porque ele não conhece, ele não provou. Agora nós somos crianças desmamadas. Quem está mamando aqui? Levante a mão. Olha, não tem ninguém mamando, mano. Quem está desmamado? Amém, irmãos? Não podemos viver a vida inteira com leitinho, mamadeira, não é? Né, Antônio? Na hora de comer mocotó, coisa forte, porque senão ele não cresce, irmão. Fica dando mamar a vida inteira para uma criança, está crescendo e está mamando, daqui a pouco fica raquítico, né? Excesso de alimento para criança, tem que comer uma coisa mais forte, um angu, uma carne, um feijão. A criança vai crescendo, vai mudando a alimentação, papinha um pouco mais reforçada, batata assada, e a criança vai pedindo, o seu organismo pedindo coisa mais forte. E se você não dá, sabe o que acontece? Vai definhando a criança, ela vai tendo problema de saúde, porque ela está necessitando de uma coisa mais substanciosa, você está dando leitinho. Irmãos, o crente, olha, se a criança deixar ser governada por ela, ela vai querer Coca-Cola, Ice Tea, mortadela, iogurte, e não vai querer comer arroz nem feijão. Eu conheci uma família lá em Almada que a mãe era completamente desleixada com a filhinha. A filhinha comia todo dia, sabe o que, irmãos? Miojo. Depois, Ice Tea, Coca-Cola. Parece que até hoje já está desse tamanho assim. Aí o que acontece? A gente auto se engana. Não, Jesus, eu sou novinho, Jesus, eu preciso ainda do seu mimo. A gente fica acreditando que a gente é novinho ainda, que Deus vai mimar a gente. Olha, Deus está prontinho para dar uma na orelha. Cresce, meu filho. Sim ou não, irmão? Porque Deus, Ele sabe corrigir, irmãos. Bobinhos somos nós. O filho, a filha está precisando apanhar, a gente fica assim. A criança dá uma risadinha para a gente. Você sabe que ela precisa apanhar, mas você não tem coragem de bater. Nós somos pais e mães maus. Porque o pai que ama o seu filho, a mãe que ama o seu filho, a seu tempo, corrige. Deus, Ele age assim na risca, irmãos, na risca. E pior que Deus, ou pior para nós, mas é bom para Ele, também no final é bom para nós, que Deus conhece nosso coração, Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe se nós temos capacidade de apanhar e de levar, e de ficar. E às vezes a gente fica assim, fala comigo, fala, não vou falar com você, você sabe que eu existo, que eu cuido de você. Só se nós ficarmos nos portando como meninos, sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece? Porque o menino não quer ser corrigido, e a Bíblia está cheia de mensagens dizendo que aquele que não aceita a correção do pai, Deus não o trata como filho. Então a saída para o crente, irmãos, a saída para o crente nesse tempo do fim, nós estamos falando, irmãos,
do tempo do fim. Diga assim: vivemos um tempo do fim. Tempo que o diabo vai lhe atacar de todos os lados. Ele vai tentar todos os meios para que você seja um crente ruim, um crente que não dá glória a Deus, um crente displicente, um crente relaxado na vida espiritual, um crente que não ora, um crente que não lê a Bíblia, um crente que não se esforça. Ele vai lutar com todas as forças para você ver defeito nas pessoas, ver defeito no pastor. Ele tem mesmo, mas ele vai mostrar tanta coisa para você, e você vai tirar os seus olhos de Jesus, e é exatamente isso que ele quer. Tirar os seus olhos de Cristo. E aí ele vai ganhando tempo, vai embaraçando a pessoa. Irmãos, se tem uma coisa que vai facilitar o crente ficar no arrebatamento, se chama distração. Observe que 5 virgens, aquelas que são chamadas de imprudentes, elas tinham lâmpadas, eram crentes. Elas tinham também azeite, elas tinham o Espírito Santo. Só que elas estavam descuidadas, estavam distraídas. A ordem ou o mandamento é: enchei-vos do Espírito, amém? A gente que acha que encher do Espírito é tô cheio. Você viu aqueles irmãos que faz isso nas vigílias? Eu conheci um rapaz, irmão, que ele ficava na vigília assim, irmão, mas acabava o culto, encontrava ele, falava tantas nele, irmãos, devia para todo mundo, não pagava as pessoas, até para mim ficou devendo. E epa! E Deus às vezes falava duro, desce o cajado. Um dia Deus deu na orelha dele, irmão. Nós fomos no monte orar, ele ficou lá, e tinha um presbítero pregando lá. Deus tomou o presbítero com a mensagem tão forte, ele ficou lá, aleluia. A mensagem com ele estava disfarçando que não era com ele. E o profeta: não adianta você ficar dando esse aleluia seco, você sabe que é com você. Irmãos, diga assim: Deus é bom. Diga assim: Deus é poderoso. Não brinquemos com Deus, irmãos. Não brinquemos com a força que nós temos de Deus. Foi exatamente esse o problema de Sansão. A Bíblia diz que ele foi para Timnate, diga comigo, Timnate, atrás de desejos carnais. O pai disse: não vai para lá, toma uma das filhas do nosso povo. Estou apaixonado pelas filisteias. A Bíblia diz que ele entrou na cidade de Gaza, ele foi atrás de um desses desejos que ele tinha. Irmãos, a bondade de Deus manifestou, e às vezes nós brincamos com Deus porque não aconteceu nada, está tudo bem, parece que Deus não viu, parece que Deus é bonzinho, é bobinho. Assim pensava Sansão. A Bíblia diz que ele entra lá para se prostituir. Sabe o que aconteceu? Fizeram cilado para matá-lo. O Espírito Santo veio sobre ele ainda, irmão. Olha que coisa boa. Ele vai na cidade, arranca as portas. Eles ficaram com medo de pegar Sansão, porque ele arrancou a porta de bronze com mais de 5 toneladas, jogou no ombro e subiu o monte de Hebron com aquela porta enorme na cabeça. Eles ficaram inertes, não tiveram coragem de pegar Sansão. Esse homem tem muita força. Foi brincando. Um dia ele falou assim: não, levantarei mais uma vez e vou acabar com os filisteus. Aí tem uma mensagem tão triste. Capítulo 16, versículo 20 de Juízes, diz assim: e ele não sabia que o Senhor tinha se afastado dele. Deus quer que você tenha ação. Diga assim: ação. Ação, não estou falando, pastor, quer que eu limpe a igreja? Não. Ação, irmãos, é sua vida com Deus. Porque se nós buscarmos a Deus, irmãos, se a gente entender, olha, não vale a pena a gente ir atrás de outro, não vale a pena a gente perder a nossa direção ou substituir as nossas prioridades com Deus, porque o Deus que nós servimos, irmãos, a Bíblia diz, o texto diz
que Ele guarda a sua saída, Ele guarda a sua entrada. É o contrário, Ele guarda a sua entrada e guarda a sua saída. Eu estava pensando nisso hoje. Eu entendi, irmãos, que desde o dia que você saiu do ventre da sua mãe para uma atmosfera cheia de bactéria, Deus, Ele te protege. A sua entrada no planeta, fora do corpo da sua mãe, eu penso lá dentro também, vamos nos referir, na hora da luz, a criança nasceu, Deus pôs o olho em você, Ele protege a sua entrada, e quando você partir também, Ele protege a sua saída, para outra dimensão da eternidade. O salmista revela algumas coisas sobre Deus aqui, irmãos, que nós não teremos nenhuma desculpa diante de Deus, e diz: Senhor, é que eu não sabia que o Senhor era tão bom assim, que era tão forte. O salmista diz, irmãos, olha, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Nós murmuramos, nós reclamamos, nós questionamos, nós nos frustramos, nós ficamos desanimados exatamente por falta de confiança. Sim ou não? A luta veio, o gigante apareceu, você está sem confiança no Deus, aí você fica: estou sozinho, pastor não me liga, meu filho, meu esposo, não sei quem, meu patrão, você põe a culpa em todo mundo. Falta de confiança em Deus. Salmo 118, verso 8, está exatamente no centro da Bíblia. Essa é a mensagem, está no centro dos 31.173 versículos. Sabe o que diz lá? Melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. A confiança do crente em Deus, irmãos, ela faz toda a diferença. Nós temos aqui os atributos de Deus, os adjetivos de Deus, os predicados de Deus, que Ele é o fiel guarda de seu povo, e nós conhecemos a história de Israel, como Israel foi protegida por Deus, irmãos. Com aquele calor causticante durante o dia, a Bíblia diz que Deus era sombra, uma nuvem aparecia sobre o arraial de Israel e fazia sombra e fazia a temperatura ficar um pouco mais fresca. À noite a temperatura ela caía, meu irmão, assustadoramente a quase 25 graus abaixo de zero. A Bíblia diz que Deus manifestava como uma coluna de fogo para aquecer o povo. Isso era visível, irmãos, a coluna de fogo aquecia. E esse mesmo povo, irmãos, Deus falou assim: Moisés, olha Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou matar todo esse povo aí, e através de você eu vou fazer uma nova nação. Moisés não aceitou aquilo. Falou: Senhor, se o Senhor fizer isso, pode riscar o meu nome daí. Deus: tá bom, Moisés. Só que sem que Moisés percebesse, Deus fez isso, foi morrendo tudo. Todos os que saíram do deserto ou do Egito morreram tudo no deserto, irmãos. Chegaram em Gades Barneia, chegaram em Gilgal, ficaram dando volta. Aí, numa outra tentativa, Deus ordena a Moisés, ele diz para cada representante de uma tribo, Josué, Caleb, e cada um das suas respectivas tribos: olha, junta 12, cada um representando a sua tribo, e manda eles espiar a terra. Aí foram os 12 espias. Retornaram depois de 40 dias os 12 espias, e Moisés chamou eles para uma reunião e perguntou: então, como é que está a terra? Como é que é lá? Aí Josué e Caleb ficaram calados. Aí 10 deles falaram: olha, a terra é realmente tudo aquilo que Deus falou. Está aqui os cachos de uva, isso são doces demais. Olha o tamanho da uva. A terra é maravilhosa, ela mana leite e mel. Agora, há gigantes na terra. Os muros são uma fortalezas. Aí Josué não aguentou, ele com Caleb: Moisés, me dá a palavra. É verdade, os muros são fortes. Há homens grandes, homens arrões enormes, dos filhos de Anak. Aí eles disseram: mas se o Senhor agradar-se de nós, nós entraremos lá. Deus viu exatamente aquilo, irmão, que eles falaram. Então assim, por esta fala, esses dois, só esses dois entrarão lá, e todos os de 20 anos para cima vão perecer. Os que nasceram no deserto ficaram vivos, entraram com os dois.
Mas os que saíram do Egito, irmãos, com exceção de Josué e Calebe, morreram todos no deserto, por causa da falta de confiança. Falta de confiança. É interessante que a Bíblia diz que Moisés também não entrou. Deus ficou irado com Moisés. Falou: Moisés, fala com a rocha, Moisés. O povo está com sede. Fala com a rocha. Moisés estava com raiva do povo, irmão. Moisés estava irado com o povo. Pegou a vara, socou na rocha 2 vezes. E Deus é tão bom, saiu água fresca, o povo bebeu. Eu vi na história hoje, irmãos, tem uma fonte nesse lugar. Durante a guerra dos 6 dias, Israel, esta fonte aonde sai água até o dia de hoje, tanto Israel como muitos dos inimigos beberam água de lá. Diz que a água tem uma temperatura muito agradável, água potável. Deus fala: Moisés não vai entrar também. Deus leva ele no Monte Nebo e fala: olha, Moisés, só olha, mas você não vai entrar. E Deus mata Moisés, enterra Moisés, esconde a sepultura de Moisés. Até hoje estão procurando e não acham. Mas a verdade é, irmãos, que nós devemos ter alguma semelhança com Josué e Calebe. Aleluia. Tudo que o povo vivenciou no deserto, Josué estava presente, Calebe estava presente, pois saíram do Egito junto com aquele povo. Eles viram todas as maravilhas do Senhor, tudo que o povo sofreu, todas as dificuldades que eles enfrentaram, todos os problemas que eles atravessaram. Josué e Calebe estavam lá também, irmãos. Irmãos, Deus nos fez seres inteligentes, irmãos. Não deixe Satanás bloquear a sua mente. Não permita que ele bloqueie a sua mente. Determine: eu creio, eu confio nesse Deus. Olha para a criação e vê a beleza da criação. O Deus que nós servimos, Ele é criador dos céus e da terra. Estou terminando. Aí diz assim: eis que não tosquenejarás e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. Eu vou parar por aqui, irmãos. Fique de pé, por favor. Diga assim: o Senhor é minha sombra. Tem como a sombra fugir de você? Sim ou não? Tem como a sombra fugir de você? Tem. Antes sem Jesus que ela foge de você. Jesus é a luz. Se você andar nas trevas, você não tem sombra. Não tem sombra. Está andando na luz, olha lá. Não tem como a sombra fugir de você, ó. Aqui tem várias luzes, então fica 4. Mas a luz de Jesus é mais forte, a sombra é mais forte. Aonde você vai, você não consegue fugir da sua sombra. Tem um desenho que fazia aí, né, que o homem sombra tinha a sombra que ajudava ele, que tinha patifaria do diabo. Irmãos, a sombra, ela está intrínseca a você, não tem como você se livrar da sombra. Você nunca vai olhar para trás e pegando ela olhando para o outro lado, porque você virou, ela vira também. A Bíblia diz que Deus é a nossa sombra. Tem como Deus esquecer de você? Tem como Ele te abandonar? Tem como Ele sair de perto de você? São razões, irmãos, da gente confiar em Deus. Agora, a sombra só é projetada se nós estivermos diante de Jesus, olhando para Jesus, a nossa luz. Cristo é luz. Diga assim: Cristo é luz. A luz dele é tão forte, aleluia, que quanto mais perto você chegar dele, mais forte será a sombra de Deus te protegendo, aleluia. Que mistério é a palavra de Deus, né? O Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída. O Senhor te guardará para todo sempre. Levante a mão e diga: obrigado, Jesus, pela tua proteção, aleluia. Diga, irmãos: obrigado pela tua proteção. Vamos orar neste momento. Não perca a sua confiança em Deus.
Você pode perder muita coisa nessa vida, muitas coisas de valor. Você não pode perder a sua confiança em Deus. O dia que o homem perde a sua confiança em Deus, ele está eliminado. Eliminado. Deus quer que você continue confiando nele. Aleluia, aleluia. Vamos orar. Você que quer orar comigo, vem aqui à frente, vamos orar.